Sejam bem-vindos ao canal do Laranja, aqui vocês já sabem, nós analisamos futebol com a cabeça e sentimos com o coração. Meu nome é Renan Reis e se você é tricolor, fica por aqui, porque hoje falaremos sobre a vitória do Fluminense contra o Nova Iguaçu por 3-2 e eu vou abordar aqui 4 coisas que ficaram muito óbvias no jogo de ontem, logo após a vinheta. Vamos lá, meus amigos, falando um pouco sobre o jogo, o primeiro tempo do Fluminense é muito ruim, o Fluminense não consegue envolver a equipe do Nova Iguaçu, tem muita dificuldade para jogar e ainda leva um gol num lance que nós veremos daqui a pouco por aqui. Na segunda etapa, o Fluminense volta de maneira diferente, melhora, tem ali mais controle da partida, com 68% de posse de bola, e também tem um bom volume. O Fluminense, no segundo tempo, teve 13 finalizações contra apenas uma da equipe do Nova Iguaçu, então, no final das contas, foi uma vitória justa do nosso tricolor. Galera, e a primeira obviedade está relacionada ao zagueiro Freitas. Eu já falei aqui nesse canal milhares de vezes que o Freitas não é um zagueiro confiável, ele não pode ser titular da equipe do Fluminense, está muito claro. Em 2025 nós tivemos várias provas disso e 2026 começa mostrando o óbvio. O Freitas não pode ser titular, o Fluminense perdeu uma grande oportunidade de ganhar dinheiro com o Freitas. Gente, o Bolonha quis pagar para tirar o Freitas do Fluminense. Como é que a gente não aproveita uma oportunidade dessa? Esse rapaz é uma bomba relógio na nossa zaga. E ontem ficou muito claro. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente, esse lance aqui foi o primeiro lance do Freitas na temporada, tá? Ele aconteceu aos 37 segundos. Ele recebe a bola, primeiro lance do Freitas. Recebe a bola e faz isso aqui. Quantas vezes nós vimos o Freitas fazer esse tipo de jogada? E ontem, mais uma vez, ele falha num gol. Bola longa do goleiro do Nova Iguaçu. O Freitas domina a bola aqui no peito. E na aterrissagem, ó, cai. O jogador do Nova Iguaçu pega a bola. E no final das contas, o nosso adversário faz 1-0. Até quando nós teremos que aturar o Freitas no Fluminense? Será que o Fluminense vai ter que ser eliminado de várias competições durante o ano para a gente entender isso? Temos que contratar zagueiros, está muito óbvio. Então, primeira obviedade do dia, pessoal, Juan Pablo Freitas não tem a menor condição. Meus amigos, a outra obviedade está relacionada ao nosso camisa 9. Eu não sei se a diretoria do Fluminense está sabendo, mas o Fluminense precisa de um atacante para chegar, vestir a nossa camisa e assumir a titularidade. Ontem, mais uma vez, ficou provado que o Everaldo não tem a menor condição. E é uma coisa que, assim, gente, o Everaldo não é um jogador vagabundo, não é um cara que não se esforça, nada disso. Ele simplesmente tem muitas limitações. Isso faz com que ele não seja um camisa 9 com o nível que o Fluminense precisa. A gente vai ver aqui, mais uma vez ontem o Everaldo irritou demais no primeiro tempo. Ele teve algumas oportunidades, nós veremos aqui, ó, Samuel Xavier tocando para o Ganso de primeira aciona o Canobi por dentro. Esse aqui foi um dos primeiros lances do Everaldo. O Everaldo faz o ataque à profundidade, vai dominar a bola e acaba deixando passar. E aí quando eu vi esse lance eu falei... 2026, de fato, começou. Depois tem um outro lance. O Lúcio aciona o Canobi por aqui. O Canobi levanta a cabeça, cruza para o Everaldo e ele isola, galera. Não estava nada fácil para o nosso camisa 9. E nós teremos um outro lance por aqui que começa, ó, ali por dentro. O Ganso deixa de calcanhar para o Martinelli, aciona o Lúcio e o Lúcio vai acionar o Everaldo. O Everaldo poderia ter finalizado de primeira, não finaliza, domina. O zagueiro chega, ó, trava a bola, sobra para o Canobi,
mas o Canóbio estava impedido. Então, mais uma boa oportunidade desperdiçada pelo Everaldo. Ah, laranja, mas ele fez o gol. Aliás, um belo gol, tá? A gente vai ver daqui a pouco aqui o lance. E isso não apaga, gente. Isso não apaga a partida ruim que o Everaldo fez. E isso não muda o fato de que o Fluminense precisa de um atacante de um outro nível. Terceira obviedade, meus amigos. Kevin Serna é um jogador importante para termos no elenco e não pode ser vendido pela mixaria que o Boca está oferecendo. Isso é muito óbvio. O Serna tem suas limitações? Sim. Irrita muitas vezes? Sim. Mas é um jogador importante para você ter no elenco, é um cara útil. Talvez não para ser titular absoluto, mas é um jogador que vai ajudar. Aliás, a trajetória dele no Fluminense mostra isso. Ele foi um cara importante em 2024, durante a nossa luta contra o rebaixamento. Fez gols importantes, aliás, fez o gol contra o Palmeiras no Allianz, que garantiu a permanência do Fluminense na Série A do Campeonato Brasileiro. E em 2025 teve bons números, teve muitas participações em gols. Então o Kevin Serna, se tinha alguma dúvida que o Kevin Serna é um jogador importante e o Fluminense não pode abrir mão dele, principalmente por esse valor que o Boca está oferecendo, ontem ficou muito claro. Nós veremos aqui alguns lances do Kevin Serna, os gols dele, e essa foi a jogada do primeiro gol, né? Aliás, ontem tem uma coisa interessante aqui nos gols do Fluminense. O início de todas as jogadas que resultaram nos gols, elas começaram com o Ganso e o Samuel Xavier. A gente vai ver essa curiosidade. Esse é o lance do primeiro gol, o Ganso recebe pelo lado direito. A gente viu o Ganso fazer esse movimento muito no segundo tempo para se associar ao Samuel Xavier. Domina por ali, aciona o lateral tricolor que tenta o cruzamento. Na verdade, tenta ali o drible. A bola vai para a linha de fundo e vem o escanteio para o Fluminense. Paulo Henrique Ganso bate o escanteio e bota na cabeça do Martinelli. E quem está lá para conferir? Ele mesmo, meus amigos, Kevin Serna, empata o jogo para o nosso tricolor. Eu falei para vocês da dobradinha Ganso e Samuel Xavier. Nós veremos essa dobradinha novamente no segundo gol e foi um gol bonito, galera. Não somente por conta da finalização, mas por conta da construção da jogada. E tem um detalhe aqui que pouca gente percebeu e eu vou mostrar para vocês. Um detalhe que foi preponderante para o desenrolar do lance e, consequentemente, para o gol do Fluminense. A gente vê a princípio o Fluminense fazendo uma saída de 3 com o René um pouco mais baixo por aqui, René, Freitas e Ignacio. O Martinelli ocupando as costas da primeira linha de pressão do Nova Iguaçu. E aqui a gente vê Samuel Xavier no corredor central, né, bem centralizado, bem aqui por dentro. E é uma movimentação que o Samuel Xavier faz muito bem. Percebam esse detalhe. Quando a bola vem para o Ignacio, Freitas aciona o Ignacio por aqui, nós temos a seguinte situação. O Ganso, ele está praticamente sem espaço. O jogador do Nova Iguaçu, que é o ponta do Nova Iguaçu, que está baixando para fazer essa marcação por aqui, está colado no Ganso. Percebam que ele está colado no Ganso. Então, existe pouquíssimo tempo e espaço para que o Ganso receba essa bola do Ignacio e faça alguma coisa por aqui. E é aí que a inteligência do Ignacio vai entrar em ação. A gente sempre fala por aqui que futebol é um jogo de tempo, espaço, atração, fixação e engano. E olha só como que o Ignacio vai enganar o jogador do Nova Iguaçu, gerando tempo e espaço para Paulo Henrique Ganso. O Ignacio, meus amigos, vai ameaçar a jogar o passe aqui por fora, no corredor. Ele abre o pé para efetuar o passe. Nesse momento, ele muda o perfilamento corporal do atleta que estava marcando o Paulo Henrique Ganso. Ele abre o pé, esse jogador acha que o passe vem por fora, então ele já faz um movimento para interceptar esse passe por aqui. Só que da mesma maneira que o Ignacio abre o pé,
ele também fecha e acha o passe por dentro no Paulo Henrique Ganso. Belíssimo lance do Ignacio, e é justamente aqui, ó, que o Paulo Henrique Ganso tem tempo e espaço para acionar o Samuel Xavier, que estava fazendo aquele movimento no corredor central. Outra coisa importante são as decisões que os jogadores tomam ali durante o jogo. O zagueiro do Nova Iguaçu tinha duas opções: pressionar o Samuel Xavier por aqui ou sustentar a linha e proteger o espaço. Ele opta pela segunda opção, e aí o Samuel tem bastante tempo e espaço ali por dentro para acionar o Everaldo, que efetua o giro e finaliza muito bem de perna esquerda. Um belíssimo gol do Fluminense, galera. Muito por conta da construção da jogada, né? Quando o Ignacio acha ali o Ganso por dentro, que acha o Samuel Xavier, e a jogada também termina muito bem com uma finalização do Everaldo, que não apaga o fato de que o Everaldo não é o 9 que nós precisamos. Ainda falando da importância do Serna, né, pessoal? O Martinelli aciona o Serna aqui pelo lado esquerdo. O Serna levanta a cabeça, faz o cruzamento para o Everaldo, e é justamente nesse momento que sai o pênalti. Então a gente tem que lembrar aqui que o Serna entra no segundo tempo, faz 2 gols, daqui a pouco a gente vai ver o último gol do Serna, e ainda participa da jogada que termina no pênalti. E aqui a gente entra na terceira obviedade, que é essa questão do Canóbio ser o nosso cobrador oficial. Gente, não dá. O Canóbio não é esse cobrador de pênalti que o Fluminense precisa. Já havia batido um pênalti muito mal contra o Vasco e ontem bateu novamente muito mal. Eu não sei por que o Canóbio é cobrador de pênalti do Fluminense. Eu sei que em outras oportunidades ele já marcou gols de pênalti, mas assim, não inspira confiança. Eu quero saber de você que está me assistindo aqui, você acha que o Canóbio tem qualidade para ser o nosso cobrador de pênalti? Coloque aí nos comentários. Talvez seja coisa da minha cabeça. Não é. Mas quero saber a opinião de vocês aí, porque não dá, né, pessoal? Então, a terceira obviedade do dia, o Canóbio acaba batendo o pênalti, vem o rebote, e o Everaldo faz isso, né? Aqui o Lúcio reclama na hora, até porque o Everaldo poderia ter dado esse passe por dentro. Eu falei que apesar do gol, o Everaldo não pode de forma alguma ser o nosso 9, e ele provou aqui, né? Olha só, pessoal. Olha só essa bola. Ele isola completamente, manda para fora. E aqui a gente viu o Lúcio desesperado reclamando do Everaldo. Ah, e vocês lembram da dobradinha Ganso-Samuel Xavier? Que eu falei para vocês aqui no início do vídeo. Mais uma vez no segundo tempo, nós veremos uma jogada entre os dois. E aqui a importância desse passe fora dentro, né? Como que ele mexe com o perfilamento do sistema defensivo, como que ele mexe com o perfilamento de quem está marcando, e quando esse jogador faz esse movimento para acompanhar a trajetória da bola, geralmente ele perde a referência de quem ele está marcando, e assim surgem os espaços. Olha só o que vai acontecer. Esse jogador encosta aqui para marcar o Samuel Xavier, que mais uma vez está jogando um pouco mais por dentro, enquanto o Canóbio dá amplitude aqui pelo lado direito. O Canóbio vai fazer esse passe para dentro, e olha só como o perfilamento dos jogadores do Nova Iguaçu muda rapidamente, fazendo com que esse jogador aqui, ó, perca a referência do Samuel Xavier. E o Samuel Xavier vai conseguir fazer a infiltração. O Ganso efetua um belo passe por ali. O Lúcio deixa passar. E aqui o Fluminense teve mais uma boa oportunidade. O Samuel tenta servir o Everaldo e a bola passa ali na frente do gol do Nova Iguaçu. E aqui a quarta e última obviedade: como o Fluminense é frágil em lances de bola parada, principalmente em lances de escanteio. E o Fluminense precisa melhorar nesse aspecto, tanto do ponto de vista sistêmico, quanto também do ponto de vista individual. Os zagueiros do Fluminense precisam ganhar esses duelos ali dentro da área quando essa bola bate na zona deles. É essencial que esses duelos sejam vencidos. Quem é que marca o gol do Nova Iguaçu, meus amigos? É esse jogador aqui, o camisa 5, que está sendo observado
pelo Samuel Xavier. O Samuel Xavier está guardando essa zona aqui da linha do segundo pau. E aí muitas pessoas podem perguntar, mas por que o Samuel não saiu aqui e fez a marcação no camisa 5? Porque é uma marcação mista e dentro dessa marcação mista, o objetivo que deram para o Samuel é para que ele guarde essa região aqui, essa zona. E aí se a bola viajasse até o segundo pau diretamente, o Samuel giraria o tronco, acompanharia a bola e entraria no duelo. Só que o que acontece, meus amigos? A bola não vem pro segundo pau de primeira. A cobrança acontece e ela vem em direção à zona do Ignácio. O Ignácio que vai entrar nesse duelo por aqui. E aí, mais uma vez, se o Samuel Xavier, diante da bola que está vindo aqui, girasse o tronco e acompanhasse o movimento desse jogador, ele deixaria um buraco nessa região, que era a zona que ele estava cobrindo. E aí, se o Canóbio não conseguisse fazer o bloqueio, ele abriria espaço para esse jogador ocupar e finalizar. Então, a princípio, o Samuel aqui está na dele. A bola vem no primeiro pau, ele está guardando a zona dele. Só que o que acontece? O Ignácio entra no duelo. E aqui, eu acredito que o Ignácio tenha cabeceado a bola em cima do jogador do Nova Iguaçu. E aí a bola acaba espirrando para trás. Nesse outro ângulo, a gente tem a impressão de que a bola bate no ombro do Ignácio. Foi um lance meio esquisito. Mas o fato é que o Ignácio não consegue tirar a bola da área do Fluminense. Ele não consegue afastar o perigo. E essa bola volta. Aqui o Fábio faz uma belíssima defesa. E o camisa 5 está ali para conferir. Então, vocês percebam que é um lance difícil, porque é um efeito dominó. A princípio, você olha para esse lance e você fala, olha só, Samuel Xavier percebeu que o cara estava aqui, não acompanhou, saiu o gol, a culpa do Samuel. Não é bem assim, pessoal. Não é bem assim. Ele marcou a zona dele, num lance em que a bola estava vindo para o primeiro pau, e aí acontece o desvio, o Ignácio, que é o zagueiro que tinha que tirar essa bola, não tira, a bola espirra, volta, e aí já não tem mais o que fazer, não vai conseguir acompanhar. É um lance muito difícil, e aí eu quero saber de vocês, porque existe uma polêmica em relação a essa marcação de bola parada. Tem muita gente que é contra a marcação mista, a marcação zonal. Como é que vocês observam isso? E aqui não tem resposta certa ou errada não, é percepção de cada um. O Sérgio Moretti, que faz as lives aqui comigo no Vamos de Laranjada, é muito contra essa marcação zonal. Ele não gosta. Ele gosta daquela marcação mais à moda antiga. Enfim, eu quero saber de vocês. O que vocês acham dessa marcação mista? Tem um sentido, tá? Tem um sentido. Mas o Fluminense vem marcando mal. E o Fluminense, os zagueiros do Fluminense principalmente, vêm deixando a desejar nesses duelos quando a bola cai na zona deles. A gente viu no primeiro e no segundo jogo isso acontecer e agora acontece nesse jogo contra o Nova Iguaçu. E aí lembra que eu falei para vocês, ó, da dobradinha Ganso e Samuel Xavier, como que eles se procuraram no segundo tempo? Mais uma vez, o Ganso aciona o Samuel pela direita, Samuel efetua o cruzamento, e daí a jogada vai se desenrolar, vai dar a segunda bola. O René vai ser importante para ganhar essa bola por cima. O Ignácio protege, recebe a falta. E o Fluminense cobra ali com o Ganso. O Ganso bate muito bem. E a bola vai ficar com o Kevin Serna, que marca o terceiro gol do Fluminense. O gol da vitória do nosso tricolor. E você viu outra obviedade no jogo de ontem? Aconteceu alguma coisa muito clara que já vem acontecendo há bastante tempo, que não foi citada por aqui? Deixe nos comentários para a gente resenhar em altíssimo nível, do jeito que a gente gosta de fazer aqui nesse canal. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais essa análise. Inscreva-se no canal, dê o like no vídeo e ative o sininho das notificações para ficar ligado em tudo que rola por aqui. Beleza, pessoal? Tamo junto, saudações tricolores e até a próxima. Valeu! Correr, corre cualquiera. Jugar al fútbol es más complicado.